Direto de Brasília, com Álvaro Pereira. 9h03 em mais uma terça-feira, hoje dia 11 de maio de 2021, entrando no ar mais um Direto de Brasília. Oi, Clarice, bom dia. Oi, Pedro, bom dia para você, bom dia para todos os ouvintes da Rádio Gerais FM. Bem-vinda, bem-vindo também, Álvaro Pereira. Bom dia, Pedro. Bom dia, Clarice. Bom dia, ouvintes da Gerais FM. Bom dia. Bom dia. Bom, Álvaro, nesta terça-feira a gente continua falando de um assunto que tem movimentado bastante o cenário político e também da saúde, claro, porque diz em relação à pandemia, né? No caso, é a CPI da pandemia. Hoje, a gente espera para dar o seu depoimento o atual presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. O que a gente pode esperar, Álvaro, do depoimento dele, falando um pouquinho melhor, né, sobre o uso de alguns medicamentos até então sem indicação, no caso, que foi muito utilizado, incentivado, que era a cloroquina. O que a gente pode esperar desse depoimento hoje? Bem, Clarice, esse será mesmo o principal foco da CPI hoje. Não é? Nesse depoimento do presidente da Anvisa, que é a Agência de Vigilância Sanitária Brasileira, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, os senadores devem questionar o presidente da entidade, que é Antônio Barra Torres, sobre a utilização pelo Ministério da Saúde de medicamentos sem eficácia comprovada cientificamente, entre eles e principalmente a hidroxicloroquina, né, que foi muito recomendada pelo Ministério da Saúde em certo momento, principalmente ao longo do ano passado. O presidente Jair Bolsonaro sempre foi um entusiasta defensor da cloroquina como uma medicação preventiva até do coronavírus, mas na medida em que não houve uma comprovação científica da eficácia desse medicamento, o governo está sendo questionado pelos senadores da CPI, principalmente pelos senadores da oposição, porque chegaram a ser adquiridos lotes de cloroquina para distribuição às secretarias de saúde dos estados, né? O Exército, de alguma forma, foi incentivado a produzir a cloroquina. Então, esse será o principal foco da CPI hoje. Os senadores certamente vão questionar Antônio Barra Torres, por que a Anvisa, como agência de vigilância sanitária, não impediu que isso ocorresse, né, na medida em que poderia ter informado o governo, ou mesmo criado restrições para que o governo adotasse uma medida mais prudente em relação à cloroquina. O fato é que a cloroquina continua sendo receitada por diversos médicos como um medicamento que tem contribuído para combater o coronavírus, principalmente naquela fase inicial. E os médicos, né, têm livre-arbítrio para decidir isso também. Isso é garantido pelo próprio Conselho Nacional de Medicina. Então, os senadores da oposição pretendem fragilizar o governo, mostrando que eles não deveriam, né, o Ministério da Saúde da época não deveria ter recomendado e muito menos produzido, né, investido na produção de cloroquina, na medida em que esse medicamento não tinha ainda eficiência comprovada. O presidente da Anvisa certamente deve transferir algumas responsabilidades, e uma coisa que já se fala, né, é que naquela época do Mandetta, ainda como ministro da Saúde, havia uma espécie de Ministério da Saúde paralelo, né, de cientistas que defendiam a cloroquina, influindo já nas gestões do governo, nas políticas públicas do governo. E especialmente uma médica e oncologista chamada Nise Yamaguchi, o que se diz é que ela tinha muita influência naquela época nas decisões tomadas pelo governo, principalmente pelo Ministério da Saúde, porque ela defende o uso da cloroquina e de outros medicamentos como ação preventiva. E ela influía nas decisões do governo, é o que se diz, e é provável que o presidente da Anvisa relate esse fato hoje aos senadores da CPI. Essa médica e oncologista, ela chegou a ser cotada para o Ministério da Saúde. Em certo momento, o nome dela surgiu como um dos favoritos para
essa indicação para o Ministério da Saúde, mas não se confirmou essa indicação. Então, muito provavelmente, essa médica também poderá ser convocada em algum momento pela CPI para explicar esse investimento que o Ministério da Saúde fez na cloroquina. Esse é o principal foco hoje, mas já estão convocados também ex-ministros para os próximos dias. Devem ser convocados o ex-ministro da Saúde, né, que é o Eduardo Pazuello, e também o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, porque também o Ministério das Relações Exteriores teria feito gestões internacionais para que o Brasil pudesse adquirir insumos para a produção da cloroquina aqui no Brasil. Então esse tem sido o principal foco da CPI neste momento. De alguma forma, responsabilizar o governo, né, por investir, por disponibilizar recursos públicos para a compra de um medicamento que não teria eficácia comprovada cientificamente contra a doença. E essa CPI com certeza vai movimentar ainda bastante esse cenário, com novas pessoas sendo chamadas, claro, para darem o seu depoimento. Álvaro, e não tem como a gente deixar de falar do cenário da pandemia aí no Brasil todo. Hoje, de acordo com os últimos dados divulgados ontem e também hoje, esse cenário está mais favorável, está mais pessimista? O que a gente pode esperar? Olha, os números são favoráveis de alguma forma, né, na medida em que revelam uma mudança, não é, na curva de crescimento da doença. Nós tivemos aí uma fase extremamente crítica, em que praticamente todos os estados apontavam um crescimento do número de casos, um crescimento do número de mortes, e ontem tínhamos um quadro bastante favorável. Apenas um estado, Roraima, apresentava crescimento de casos e crescimento de mortes. Tínhamos aí um quadro de estabilidade em 10 estados e outros 15 estados e mais o Distrito Federal apresentavam queda, né, no número de infectados e mortes. Então, o quadro hoje é bastante mais favorável do que o que a gente vinha assistindo aí há 30, 60 dias atrás, no auge da retomada da pandemia. Tínhamos aqui o estado de Minas Gerais, temos o estado de Minas Gerais numa situação de estabilidade para a queda. Minas Gerais apresenta até hoje um número de 36 mil mortos e 1.400.000 infectados até agora, são os números de Minas Gerais, mas o fato relevante é que a doença parece estar com tendência de queda, porém é sempre importante advertir que isso registra um momento, né? E isso não justifica, né, que a gente baixe a guarda em relação à doença. Todos os cuidados preventivos precisam ser tomados. Acho que ainda durante muito tempo nós vamos ter que conviver com esses riscos. Então, todo cuidado é pouco, mesmo com o avanço aí da vacinação, do processo de vacinação no Brasil. Com certeza a gente continua sempre observando que quando a população deixa um pouquinho de lado os cuidados, os números aumentam, né? Então, acho que é um trabalho que tem que ser feito pela população, pelos poderes, claro, e por cada um de nós. A gente continuar cuidando, fazendo a nossa parte, para a gente ver realmente essa doença indo embora e mais vacinas chegando para todos nós. Álvaro, para hoje, para essa terça-feira, mais algum assunto para a gente nesse Direto de Brasília? Eu acho que esses são os assuntos mais importantes de hoje mesmo na política nacional. Apenas registrar que entre os próximos convocados da CPI deve estar também o ex-secretário de Comunicação, Fábio Weingarten, e também um representante do laboratório Pfizer, porque o governo é acusado também de ter desprezado uma oferta, né, uma oferta de vacinas da Pfizer ainda no ano passado, porque as negociações com o laboratório não evoluíram ali na gestão do ex-ministro Eduardo Pazuello. Então, a CPI quer ouvir também um representante da Pfizer nos próximos dias. Com certeza a gente continua também acompanhando a CPI da pandemia e os seus desdobramentos. Álvaro, na próxima terça-feira que vem, então, a gente continua falando em mais uma edição do nosso Direto de Brasília. Um abraço para você e um bom restinho de semana aí.
Um abraço, Clarice, um abraço, Pedro, um grande abraço aos ouvintes da Gerais FM. Abraço, Álvaro, até semana que vem, mais um Direto de Brasília. Clarice, e antes da gente encerrar, vamos fazer um balanço também aí dos últimos dados aqui de Coromandel e região, o que você acha? Claro, vamos falar um pouquinho. Eu estou aqui com o último boletim divulgado ontem. Infelizmente, aqui em Coromandel, essa realidade tem aumentado um pouquinho em relação ao número de casos, né? O que a gente percebe? Sempre quando tem um pouquinho de final de semana, sábado e domingo, os números de segunda-feira estão sempre aumentando. De sexta-feira para cá, que são as últimas 72 horas, a gente teve 17 novos ativos aqui na cidade de Coromandel. Então, Pedro, é um número que assusta. Com certeza. Nesse momento, né, que a gente quer controlar a doença, que a gente vê a chegada de vacinas, a gente quer também que esses números diminuem, né? Então, esses 17 números aí de novos ativos assustam um pouquinho. E, no geral, né, a cidade tem 63 casos ativos. Esse número chegou a 20 e poucos. Então, a gente observava esses números baixando, a alegria de ver a doença indo embora, e agora a gente vê ela subindo de novo. Então, fica aí o recado, que cada um faça a sua parte, que cada um continue levando as medidas de recomendação, de prevenção contra a Covid-19, utilizando máscara, evitando sair de casa quando puder e fazendo a sua parte. É isso aí, infelizmente a pandemia ainda não acabou. Os outros números também aí de Coromandel, os outros boletins, hoje à tarde sai mais um novo boletim. Isso. Lembrando que esses números aí são referentes ao fim de semana, né, das últimas 72 horas. Esse boletim saiu ontem por volta das 18, isso, né? Sempre por volta das 18 horas. Isso, hoje à tarde, comecinho de noite, saiu outro boletim, então a gente acompanha, e os números também de Coromandel e região você acompanha dentro do Repórter 97 e também nas páginas sociais.